Boa noite, meu nome é Nathalie, faço parte da comunicação da Escola de Poesia e hoje, com muita alegria, a gente está iniciando a série de lives especial dentro da campanha de lançamento do novo livro da Eliane Marques. Com o selo Orissun Orô, pela Escola de Poesia, né? Serão 4 encontros no mês de julho, sempre às coisas das Marianas e a poesia contemporânea. Lembrando que o livro já está à venda, você pode conseguir o perfil do Orissun Orô, que ali na bio tem o link para adquirir o livro. E a primeira live dessa série tem como anfitrião o Adriano Migliavaca e o convidado é o Ronald Augusto. Já vou chamá-los aqui. O Adriano, que é doutor em letras, né, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é tradutor, é professor e poeta. O Ronald Augusto é filósofo, também formado pela URGS, é professor, poeta, crítico, músico, letrista e ensaísta. Boa noite, Ronald. Olá, tudo bom? Tudo bom? Deixa eu me Vamos a ajeitar ver. aqui. Aham. Vamos Beleza. aguardar então o Adriano. Então, o Adriano e o Ronald fazem parte do caderno de críticas, né, do livro O Poço das Marianas, de Eliane Marx, e ele acompanha o livro, né, e também os dois estarão como professores na próxima edição do curso Poéticas Brasil e África da Escola de Poesia, né, em breve a gente já está começando também a divulgar. O Adriano hoje, então, é o anfitrião, né, a gente vai bater um papo sobre o Poço das Marianas dentro, né, dessa poesia contemporânea, o que esse livro, né, traz para a gente nesse momento hoje, dentro da literatura negra. Deixa eu ver aqui que o Adriano não está conseguindo entrar. Adriano. O Adriano elaborou umas perguntas enquanto ele está entrando. Acho que eu já vou começar a fazer uma pergunta para ti, Ronald. Sim, E aí depois ele tá. entrando, ele assume. Meu Ele áudio tá pergunta bom? assim, tá bom, tá bom. Tá bom, obrigado. Ele pergunta assim, como é que tem sido esse convívio, né, com a poesia da Eliane Marx, né, desde que vocês começaram a trabalhar juntos, né, em 2014 até agora. Para mim é uma alegria, né, um prazer conviver tanto
assim, pessoalmente, né, afetivamente com a Eliane, é uma amiga. E, além de ser uma amiga, é uma poeta que eu admiro bastante. E foi muito surpreendente para mim, porque eu não conhecia, na verdade, a poesia da Eliane antes do E Se Alguém o Pano, né? Até tem uma coisa, uma anedota curiosa, que eu achei que esse Alguém o Pano, que é o segundo livro da Eliane, eu achei que era o primeiro, que era o livro de estreia dela. Porque ela era tão, assim, quieta, né, calada em relação ao percurso literário e poético dela. Ela participava de eventos, né, como o Porto Poesia, que ela ajudou e coordenou ao lado de outras pessoas durante alguns anos. Ali que eu conheci a Eliane. E ela fez uma oficina comigo e queria, depois dessa oficina, me perguntou se eu não poderia fazer uma oficina ou encontros, assim, mandar textos para mim, para eu poder ler, né, comentar, fazer alguma análise. E foi aí que eu comecei a ler os poemas que vieram se constituir no livro E Se Alguém o Pano. E justamente por essa atitude dela muito contida, assim, né, de não ficar alardeando sobre a sua produção, que eu acho, isso para mim já é importantíssimo. Eu já respeito todo poeta que não fica alardeando a sua própria produção, né? Que não fica se vangloriando, ou que não fica criando fatos, né, para chamar a atenção da sua poesia. Então, talvez isso seja um pouco antiquado, mas eu prefiro aqueles poetas que deixam, digamos assim, os seus poemas falarem por eles mesmos, né, do que o poeta ficar querendo fazer a sua própria, o RP de si mesmo, né, relações públicas de si mesmo. E isso, então, portanto, ela deve ser uma pessoa assim, quieta, né, contida, embora sempre segura e firme. E quando eu vi aqueles poemas, eu fiquei impressionado, achei muito, muito bons, muito vigorosos comparativamente à produção contemporânea que eu acompanho, assim, comparando a produção de poetas, de todos os poetas de todos os gêneros, cores, né? Para mim, a poesia da Eliane já foi uma poesia que se inseria nesse contexto amplo da produção contemporânea como uma poesia singular, né? E tem uma nota singular. E como eu falei, não importa se eu pensasse isso numa perspectiva da literatura contemporânea instituída, né, que na época ainda resistia, agora resiste menos a leitores, a poetas, escritores ou escritoras negros e negras, gays, né, mulheres, né, indígenas. Agora, essa produção, digamos, que vivia à margem, começa a entrar, pelo menos no mercado, né, editorial, no mercado livreiro editorial, no sistema literário e também nas instituições de prestigiamento e de consagração, que são as academias, revistas, editorias de caderno de cultura, né? Até há bem pouco tempo, né, havia uma resistência maior. E, no entanto, agora essa resistência parece que está cedendo, né? A gente não tem que entender por que razões ela está cedendo, essas instituições estão cedendo para essa diversidade, né? Eu não comemoro assim com todas as letras de imediato. Eu fico numa situação de suspeição. Então, quando eu conheci os primeiros poemas da Eliane, que viriam se tornar, estariam incluídos no E Se Alguém o Pano, eu me lembrei imediatamente de uma frase, assim, de um enunciado que o Augusto de Campos e Haroldo de Campos cunharam quando se depararam com a poesia do Souza Andrade, um poeta maranhense do romantismo, poeta experimental, de vanguarda para seu período, né? E que eles disseram que o Souza Andrade era um terremoto clandestino. E eu pensei a mesma coisa quando li os poemas da Eliane. É um terremoto clandestino que está acontecendo assim, em segredo, né, por enquanto, né, até aquele momento, que eu achei espetacular, né? E aí foi uma satisfação. E desde lá até hoje eu venho acompanhando a produção da Eliane e também agora no Poço das Marianas. Para mim ela reforça, ela insiste nessa linguagem, nessa dicção de não facilitar as coisas para quem quer, tenta pelo menos definir o objeto artístico, né, em toda a sua gama de possibilidades. Ela segue sendo uma poeta desobediente.
Coisa bacana. Então, a Adriana entrou. Adriana, já tomei a Daí, liberdade de Adriano, fazer a primeira pergunta ali. tudo bom? Mas agora, então, tu assume, eu vou me despedindo e a gente Tá vai certo. Não, acompanhando mas tá. aqui. Culpa pela súbita presença, pelo atraso e pela súbita presença felina na frente da, da câmera, mas ela já se acostumou aqui. Ronald, tudo bom? Tudo bom, Adriano? Desculpe o pequeno atraso. Na verdade, estava buscando aqui só todos os livros de que eu precisava. Então, imagino que a, a Nathalie já tenha te apresentado, que essa parte já tenha sido feita, né? E ela já partiu para essa primeira pergunta, que seria essa evolução com relação, digamos, desde isso é o plano até o Poço das Marianas. O que tu sentes, Ronald, que esse novo livro, Poço das Marianas, traz de novo para o percurso poético que tu viste lá se formando com Isso é Alguém Upano, em termos, por exemplo, de vocabulário, símbolo, sintaxe, técnica, em termos poéticos e artísticos, como é que tu veria esse movimento de Isso é Alguém Upano e Poço das Marianas? Certo. Primeiro, eu acho que assim, eu penso, né, no modo como eu gosto de ver um percurso poético, textual de cada poeta, né, de cada escritor, de cada criador. Eu penso mais que cada livro é uma etapa, é um experimento. Pelo menos eu gosto de ver assim. Eu vejo mudanças. Não sei, eu não gosto muito da palavra evolução, né? Não gosto muito dessa palavra. Mas eu vejo mudanças que não significam mudanças não significam a conquista de uma nova etapa, digamos, encerrando, opondo num segundo plano, num plano secundário, aquilo que foi feito antes. Eu acho que, inclusive, os poetas podem retomar algumas questões, porque a gente não consegue esgotar todos os recursos, do meu ponto de vista, de linguagem que os poetas tentam em determinada circunstância. O que eu notei, a comparação que eu fiz, até está no texto que eu coloquei, que faz parte do conjunto de ensaios, né, que discutem o livro da Eliane, o que eu coloquei que me parece que no Poço das Marianas ela concentrou um pouco mais, né, ou tornou mais rarefeita a sua linguagem. Nos poemas do Iciel Gampano, a Eliane se mostra um pouco mais discursiva, e digo isso sem nenhum demérito para essa escolha, porque eu acho que o poema, a dimensão discursiva e retórica da poesia é fundamental. A gente não tem que negar isso, embora a gente possa experimentar processos de linguagem mais experimentais, fragmentários, rarefeitos, né? E isso é o que tem caracterizado bastante os experimentos de vanguarda, né? Uma tendência mais para rarefação do que para um barroquismo, né? Mas isso também a gente vai encontrar elementos barrocos na produção experimental. Mas a tendência é de ser rarefeito e fragmentário. Essa é a tendência. E nesse livro, o Poço das Marianas, eu acho que eu até uso uma metáfora de redução, partindo da metáfora culinária, né? Aquilo que a gente faz com o molho, reduz para acentuar sabores, né? Características, né, interessantes para o paladar, né? E eu acho que é isso que a Eliane faz no Poço das Marianas. Ela faz uma redução no processo que ela iniciou, que ela vinha fazendo até então no E Ser Alguém Upano. E nesse sentido, em alguns momentos, ela se torna mais difícil, e isso para mim também é algo que eu considero um valor, que eu considero positivo. Não que os poetas tenham que ser difíceis para complicar a vida dos leitores, né? Mas é um processo de autonomia. Eu faço com a linguagem o que eu bem entendo com a linguagem. Embora cada vez mais, e isso eu notei, cada vez mais a Eliane tem mais leitores que admiram a sua produção. Ela não se dobrou, digamos assim, até onde eu consigo enxergar, não se dobrou a esse assédio
né, de pessoas que admiram a poesia dela. E quando a gente tem mais leitores, seguidores, assediadores no sentido assim de se aproximar, de querer conviver, né, com a produção dessa, se apropriam, que é natural que o leitor faça isso também. A tendência de alguns escritores é ceder a esse processo, que eu vou dizer com todo cuidado para ninguém me entender mal, a esse processo que em alguma medida é corruptor, no sentido que ele corrompe, faz o poeta se sentir mais digamos assim, senhor da coisa, e começa a facilitar, porque vai atender, digamos assim, ao desejo, aos anseios daqueles leitores. E eu acho que a Eliane mostrou isso. Não, tudo bem, é super bom ter leitores que acompanham, que admiram, e a gente é só ver nesse caderno de ensaios, os paratextos para o livro do Poças Marianas, a quantidade de leitores interessados e interessantes, a Prisca, o Ricardo Aleixo, tu, né? Gente qualificada lendo a poesia dela com a atenção que ela merece, né? Mas, ao mesmo tempo, a Eliane mostrou que ela tem um projeto que vai se transformando e ela não abdica dessa autonomia, né? De dirigir a linguagem dela para onde ela bem entende. Isso eu acho importantíssimo. Tu falaste uma palavra que eu achei interessante sobre esse alguém upando, a palavra discursivo, porque é interessante que no âmbito discursivo, ali surgem, inclusive, discursos que tu identifica como do âmbito do direito, às vezes discursos que lembram a linguagem, digamos, de documentos oficiais, da história. Então, assim, existe esse diálogo com discursos de áreas mais, digamos, legislativas, históricas. No Poço das Marianas, tu verias ela dialogando, assim, tu percebes algum diálogo dela com outros discursos, sejam esses discursos, inclusive, de outras artes, fora da literatura, ou mesmo dentro da literatura, outros tipos de linguagem verbal ou não verbal, até porque falas muito no Leitor Desobediente dessa tradução intersemiótica. Tu vês algum diálogo da poesia do Poços das Marianas com outras linguagens, verbais ou não verbais? Sim, para mim isso é algo que, numa leitura mais atenta, ou uma leitura atenta, vamos usar essa imagem mais clichê, a gente percebe isso, né? Os poemas da Eliane, além de ter essas características de uma liberdade com a linguagem, um investimento forte nos processos imagéticos e sintáticos, que são muito interessantes, a gente nota esse diálogo constante dos interesses por outras artes, por outros discursos, como tu falou, na poesia da Eliane. E isso está presente, né? Mas está presente de um modo que se mostra assim também. Por exemplo, nesse livro a Eliane optou, se eu não me engano, por não colocar glossário nenhum. E às vezes esses glossários, indicando palavras, referências, ajudam a gente a fazer essas tramas, né, intersemióticas, intertextuais. E ali ela deixa tudo, né, se recusa a fazer isso. Isso eu achei uma opção muito legal. Ela já tinha feito também, porque depois, quando eu estava estudando E Se Alguém Pano com os meus alunos, alguns alunos tinham uma edição, uma nova impressão, acho, do E Se Alguém Pano, onde não constava mais as referências que ela coloca no final do livro. Acho que a primeira impressão, ela coloca algumas referências de páginas que tem citações de poetas, né? E quando ela reimprime, eu acho, porque o livro começou a circular bastante, fez uma nova leva de exemplares, ela tirou. Eu achei importantíssimo isso, legal, muito bacana isso, de não deixar, digamos, essas marcas, esses lastros, que de em certa medida ajudam um ou outro leitor que precisa, né, ou busca isso, tem esse apetite por achar as referências, porque não consegue, não aceita essa condição de deriva semântica que os grandes poemas nos produzem, nos convidam a derivar. Mas, por outro lado, a gente acaba sendo conduzido para as leituras quando a gente deixa os marcos. Isso aqui eu fiz porque tem isso aqui, esse poema aqui tem essas referências, e a gente constrói, né, uma narrativa de modo a atenuar a angústia de tentar interpretar o poema de modo seguro, quando não há segurança interpretativa para nenhum poema bom, né, do meu ponto de vista. Então, mas eu noto, óbvio, essa aparência
de proliferante que tem os poemas da Eliane. Eles têm uma proliferação de linguagens e de referências que às vezes a gente não identifica muito bem, mas a gente sente que ali tem a voz da Eliane dialogando com outras vozes. Isso é legal. Aí mostra também, é uma intertextualidade generosa, não é uma intertextualidade erudita, assim, puramente erudita, para mostrar que tem leitura. É para dialogar com com autores, escritores, pensadores, né, que interessam a poética da Eliane. Uhum. E o teu trabalho como poeta e crítico já é conhecido de algum tempo, mas agora muitos de nós sabemos que tu te formaste em filosofia, tu tem uma nova formação em filosofia e começaste a produzir também artigos, ensaios no âmbito da estética, da filosofia. Existe uma ligação muito interessante entre filosofia e poesia, né, que já foi discutida por vários autores. Como é que tu vês essa ligação entre filosofia e poesia? E tu acha que teria como se aplicar, tu como filósofo e poeta e crítico, aplicaria esse tipo de leitura à poesia da Eliane? Assim, tu acha que ela seria uma poesia filosófica, entre aspas? Em que sentido ela seria? Pois é, a discussão da relação entre poesia e filosofia, a gente vai encontrar filósofos, críticos literários, escritores debatendo isso. Eu gostaria de ver mais, né? Claro, eu também não posso me apresentar aqui como um leitor que estudou a fundo essas relações. Na verdade, eu comecei a pensar nessas relações do meio do curso de filosofia para o final, né? Mas como eu fiz a licenciatura, bacharelado, que talvez me levasse a fazer uma pesquisa mais profunda sobre isso, eu também não estou fazendo mestrado em filosofia, eu estou fazendo uma leitura de textos que é mais em cima de estabelecer relações para o meu processo de crítica literária, incorporar elementos do pensamento filosófico, da análise filosófica, da disciplina filosófica, para pensar a literatura, né, para fazer ensaios. Então, embora eu tenha dito que existem textos, né, sobre isso, filósofos e pensadores, eu ainda tenho que ler mais a respeito. Porque tem um debate interessante que de que modo, se é possível a gente pensar numa poesia, uma filosofia da poesia, como seria essa filosofia da poesia, e se é possível também dizer que há filósofos poetas. Tem um crítico muito legal, que é o Benedito Nunes, que estuda isso bastante. Ele acha que, na verdade, a relação entre poesia e filosofia, que durante muito tempo foi a de apropriação da filosofia, querendo dizer o que é a poesia, a filosofia. A filosofia tem essa pretensão com tudo, né? Os filósofos querem falar sobre tudo e acham que podem falar sobre tudo. Em parte, isso se justifica porque a filosofia é uma disciplina transversal, assim como também se diz. Em vários campos se encontra conceitos filosóficos, né, a serem discutidos, né, em qualquer área do conhecimento. E mesmo na nossa vida, a gente está sempre produzindo conceitos. Mesmo que sem perceber, a gente está produzindo ou reproduzindo conceitos. Mas até agora, a relação entre filosofia e poesia, ou literatura e arte é sempre assim, não é equilibrada, desequilibra um pouco mais para essa ambição da filosofia de querer definir as coisas. O Benedito Nunes fala algo interessante, que ele acha que, na verdade, a relação entre poesia e filosofia não deve ser nem da apropriação de uma sobre a outra, né? É simplesmente de vizinhança, de se aproximar e se afastar. Ele usa essa imagem que eu acho boa. Tem que ser uma relação de aproximação e afastamento, sem que elas se confundam inteiramente. Embora tenha alguns filósofos, né, principalmente vários filósofos franceses, que parece que tentam fazer essa síntese, né, uma espécie de um texto híbrido, que eu particularmente não gosto disso. Eu acho interessante essas aproximações, esses confrontos, essas tensões, mas cada uma mantendo a autonomia, né, do seu campo, né, expressivo também, né? Claro que a filosofia tem formas filosóficas, formas discursivas, né, de linguagem, onde a filosofia se manifesta.
Então, a filosofia é também um pouco literatura, em algum sentido, né? E até o Borges falou isso, né? Outros também. E vários filósofos, cá entre nós, são grandes escritores e mais nada, né? Criam grandes imagens, grandes ficções, né? E o próprio Descartes, nas meditações dele, ele fala de uma certa hora, isso aqui é um texto que talvez eu faça para entreter alguém. Ele pensa como um escritor, né? Claro que ele faz uma especulação filosófica ali sobre o conhecimento, se é possível conhecer, etc. Mas ele não deixa de lado, e a gente vai ver vários grandes filósofos que são grandes escritores. Então essas relações existem, né? E eu não digo assim, eu acho que dá para fazer uma leitura filosófica, óbvio, de tudo, inclusive da poesia da Eliane, mas eu não gostaria agora de dizer que a poesia da Eliane é uma poesia filosófica. Nem gosto muito de dizer isso de outros poetas. Eu acho que a gente vai encontrar textos que vão se aproximar, tocar em questões, né? Alguns poemas que vão falar sobre questões também que interessam a filosofia. Mas o que eu acho assim sugestivo e uma área que às vezes a gente poderia pensar a respeito existe uma tradição filosófica, né, digamos com F maiúsculo, que a gente diz isso é filosofia, mas a gente pode especular, por que não, se isso fosse possível, que tipo de filosofia poderia ser feito pela poesia. Porque eu estou falando isso porque, para mim, não é muito interessante eu dizer, tá vendo aqui o Fernando Pessoa é um poeta filosófico, mas no sentido que ele lida nos poemas dele com referências à tradição filosófica, à metafísica, etc. Mas ele está simplesmente incorporando em vários poemas dele noções de metafísica, ou tentando dialogar com noções da metafísica tradicional. Mas é possível a poesia fazer a sua filosofia? Né? Uhum. E eu pensei muito nisso quando no final do meu curso de filosofia, eu fiz uma disciplina chamada epistemologia, ontologia do cinema, filosofia do cinema. Um professor muito legal, né? E era um curso sobre isso, as relações entre cinema e filosofia, mas eu me perguntava o tempo inteiro, será que o cinema faz uma filosofia particular nesse sentido? Uhum. Também, porque a gente pode, óbvio, pegar vários filmes que têm temas filosóficos, mas isso é só usar o cinema, usar a arte, usar a poesia como instrumento para lidar com conceitos filosóficos. Isso, para mim, é convencional e acontece, né? Mas será que é possível o cinema fazer a sua forma filosófica, a sua maneira de filosofar, apresentar noções diferentes, conceitos novos para a filosofia? Eu acho que o Deleuze tenta fazer esse pensamento quando ele diz que a criação de conceitos não é propriedade da filosofia. Os conceitos são criados também pela arte, pela ciência, etc. Sim, seguindo um pouco aí, mas daqui a pouco nós voltamos para o caminho principal da live. Só que é interessante. Eu acho que o que você está falando tem a ver com o que o Eliot comenta no Tradição e Talento Individual, que ele tem uma certa reprovação de poetas filósofos, ou seja, poetas que desenvolvem o seu próprio sistema filosófico para a sua poesia. E ele dá um exemplo do Blake, né, que ele disse, nós todos fomos Blakes inspirados, né, e que ele, digamos, recomenda mais que um poeta se atrele a uma tradição filosófica ou espiritual e trabalha a partir dela, do que propriamente cria sua própria filosofia na poesia, né? Eu imagino Sim. que seja algo que esteja falando. Mas, assim... Acho que tem relação. Eu me lembro, assim, agora, indo para uma nota pessoal, eu conheci a Eliane, acho que na mesma situação que tu, que foi num curso de literatura negra. Um curso teu, que tu ministraste em janeiro de 2014, desculpa. E aí eu me lembro que na hora que as pessoas estavam se apresentando, a Eliane disse o seguinte, que um dos interesses dela era descobrir, dentro daquele curso, assim, articular a ideia se ela faria, o que ela faz era uma poesia negra, uma literatura negra, se o trabalho dela, que nem eu nem tu conhecíamos na época, né, se inseriria Sim. dentro da literatura negra.
E aí, nesse curso, e em discussões que surgiram depois, essa questão da literatura negra tem surgido como... Será que ela seria uma parte dentro da literatura brasileira? Seria uma ampliação do cânone? Seria uma literatura à parte, mas que dialoga com a brasileira? No caso da brasileira, né? Porque também teria literatura negra francófona ou martinicana. Enfim, eu queria saber, assim, pensando nesses dois nichos, digamos, literatura brasileira, ou pode falar mais especificamente poesia brasileira e poesia negra, como é que tu verias a obra da Eliane se inserindo em ambos os nichos e, digamos, teoria dos conjuntos, sabe? Ela se coloca dentro dos dois, ela passeia entre como é que ela se articula nesses dois nichos. Assim, eu acho... a gente pode falar em termos de poesia brasileira, ou literatura brasileira, ou um cânone que eu costumo chamar hoje em dia de literatura branca brasileira. Claro que essa literatura branca brasileira, ela tem uma diversidade. E essa diversidade não é pouca coisa, é muito grande. Só que é uma diversidade da branquitude, da branquesia, da brancocracia. Mas é diverso. Porque a gente sabe que a Raquel de Queiroz escreve de um jeito, a Clarice Lispector escreve completamente de outro, né? O Manuel Bandeira escreve de um jeito, o Murilo Mendes de outro. E a gente vai encontrar uma diversidade absurda. O Cacaso, lá dos Poetas Marginais, tem a sua linguagem, a Ana Cristina Celestina dela tem essa diversidade. Quando a gente discute literatura negra, poesia negra, indígena, a gente, na verdade, eu acho que quem está falando isso quer ampliar mais ainda essa diversidade que já existe na diversidade de que agora, provisoriamente, a gente pode falar de literatura brasileira ou literatura branca, pensando nesses conceitos de instituir, né, nacional, de campo nacional. Mas tem uma diversidade que ela precisa ser alargada. E essa diversidade é alargada, às vezes chutando a porta, né, ou trazendo esse debate, né, para a gente mostrar que precisa dessa diversidade, cada vez mais diverso. Porque lá no final, digamos, vamos pensar assim, numa metáfora meio ingênua, tudo é essa literatura, é arte, tudo é arte. E ela tem que ser ampla e diversa mesmo, a arte, e ela é diversa, ela é plural pra caramba. A gente olha todas as tradições, pensando em escolas, barroco, diabo quatro, classicismo, arcadismo, tem uma tradição antiga, mas essas tradições ainda são marcadas por essas questões políticas, onde predomina, claro, né, quem tem mais grana, né, e isso está associado a quem é branco, né. O sistema literário, pensando em editoras, livrarias, tudo ainda são, na maioria, empresas tocadas por pessoas brancas, agora começa a ter editoras ou selos de pessoas negras. Então, é todo um processo de diversidade. Para mim, a Eliane, a poesia da Eliane afeta tudo isso, interfere em tudo isso. Nisso que agora a gente chama de literatura convencional, o campo literário, isso que a gente chama de literatura negra, que é um conceito que segue sendo em aberto, né? Então, a Eliane, ao mesmo tempo, ela serve a esse discurso da literatura negra, né? Porque é uma mulher negra escrevendo, né? Que a gente identifica marcas da sua relação, do compromisso com as mulheres negras também, as escritoras, os artistas negros e negras. Então, a poesia dela também colabora, dá prestígio a isso, e ao mesmo tempo coloca em xeque a noção de literatura negra. Porque ao mesmo tempo, se a gente pega o conceito estrito de literatura negra, né, ou um conceito que tende, às vezes, para uma literatura que tem que ser ativista, participativa, né, combativa, né, que faça as pessoas cerrar fileiras, a gente não vai encontrar tudo isso, esse modelo, né, na poesia da Eliane. A gente vai encontrar uma coisa muito mais complexa na poesia da Eliane, que vai colocar em xeque. Será que ela... Né? Alguns vão dizer que não, ela é muito difícil para fazer. É isso que eu digo no ensaio, porque era algo que na época do Arnaldo Xavier, um grande poeta negro, consciente pra caramba, ele era um militante, mas ele sabia como lidar com a poesia ao ponto da poesia não se tornar um mero instrumento para a mudança social. Então ele era um poeta de vanguarda, experimental, e ele foi cobrado na época, inclusive
pelo Oswaldo Camargo, que é uma pessoa que eu adoro, né? É um crítico muito importantíssimo para essa discussão, mas ele falou, não, quando é que o Arnaldo Xavier vai, né, entrar na corrente dos grandes autores negros, ao lado de Kuti, ao lado de Oliveira Silveira, Geni Mariano Guimarães. Então, é isso que se esperava dele. E ele não deu. O Arnaldo Xavier não deu isso que se esperava para ele. Ele seguiu fazendo a poesia experimental, radical, que nunca foi alienada em relação às questões raciais. Esse é o ponto. Para ser um poeta, uma poeta, para ser consciente e fazer um trabalho ligado a esses debates, a essas discussões que são importantíssimas, ele não precisa fazer uma poesia simples, no sentido de passar os conteúdos clássicos da luta de libertação dos negros e negras. Não precisa ser dessa forma, né? Mas se espera dessa produção apenas esse figurino estrito, restrito, né, mais comprometido com o ativismo, eu acho que isso a poesia da Eliane não dá. E eu felicito ela por isso. Certo. Então, vamos, aproveitando que estamos falando um pouco dessa questão em que a poesia, a poética toca a política, né? Eu me lembro que eu fui teu aluno na oficina no ano 2000. E aí eu me lembro que surgiu uma questão ali de, mas o que é uma poesia boa? O que é boa poesia? E aí tu disse, olha, existem várias... O critério de boa poesia vai mudar de acordo com o poeta e com o leitor. E que tu disseste na época, o que tu disseste hoje no início. Eu prefiro uma poesia que não entrega, digamos, que não se entrega ao leitor, mas que exige e tem uma certa dificuldade. Sem dúvida, a gente vê na tua produção poética, na produção da Eliane, isso aí, na produção do Edmilson, para pegar alguns autores que eu ando estudando ultimamente, especialmente eu vejo em vocês três. E olha só engraçado, quando só para, desculpa te interromper, mas acho que é importante eu fazer essa menção. Quando a gente lê os textos de Eduardo de Assis Duarte, né, vários textos dele, ele é um cara importante que fala sobre essa produção, né, desde os escritores do século XVIII até aqui, ou talvez até XVII até agora, que existe uma produção de autores e autoras negras. Ele fala, quando ele fala, tem o Quilombo hoje, tem tais e tais autores, aí, e tem uns autores mais independentes. E ele fala, Edmilson, eu, Ricardo Aleixo, né? Porque a nossa produção fica assim, né? Ela fica nesse campo. Assim, será que eles fazem literatura negra ou não? Mas eu estou me lixando para isso. Não sei, talvez o Edmilson também esteja se lixando para isso, se enquadra ou não. Eu tenho meu compromisso como pessoa negra, como intelectual negro, e isso não, né? Eu vou seguir com esse meu compromisso de debater as questões raciais em todos os campos onde for possível debater, mas quando eu faço literatura, isso não é, né, o foco, né, da minha interesse estético. Ou se isso aparece no poema meu, não é de forma assim que meditada. Agora eu vou fazer um poema, né, militante sobre a causa negra. Eu faço meus poemas, eles são do jeito que eles são, porque são produto da minha maneira de arranjar os signos, as palavras. Acho que a Eliane vai nessa e daqui a pouco ela também talvez comece a citar, a Eliane, que é uma poeta também. Tem uma certa independência dessa coisa toda. Desculpa te interromper. Mas faz a tua questão. Nesse caminho, assim, é que a gente sabe que numa escolha estética, de estilo, forma, existe, claro, uma dimensão política, né? Tu escrever de uma certa forma, tu escolher um certo tipo de linguagem, um certo tratamento de linguagem, tu tens também uma dimensão política, independente, às vezes, dos temas, digamos, do que tu fala, daquilo que tu estás falando na poesia, mas da forma como tu trabalha a linguagem. Eu queria saber que dimensão política tu vê, assim, como é que tu pensaria numa dimensão política para essa escolha estética pela, digamos, dificuldade em ti, na tua obra e na da Eliane, assim, como um geral e na forma como cada um de vocês trabalha a linguagem. Tipo, qual é a política da estética que cada um de vocês tem em termos linguísticos? Talvez eu gosto muito de até título do meu livro de ensaios, a política e uma política poética da desobediência.
né? De que a gente tenha coragem, né? Pensando também no conceito de desobediência civil do Thoreau, que a gente pode e tem o direito de desobedecer a uma série de perspectivas onde, às vezes, a recepção quer enquadrar a gente, né? Para mim, e isso faz parte, óbvio que como tu falou, as criações são políticas, a opção que eu faço estética também está implicado nessa opção, né, opção estética, uma dimensão política, mas existe isso que, digamos assim, talvez seja um dos caroços da atividade do criador, é ele ter essa coragem de desobedecer, né, de não atender ou de não se dobrar à expectativa. Um artista que não tem isso, eu acho que está com 50% das capacidades dele, né, comprometidas. Tem que ter essa possibilidade de desobediência. E também isso, para mim, é algo que deveria interessar também ao leitor. O leitor pode, de novo, parece que eu estou fazendo propaganda do meu livro de ensaios, o leitor tem que ser desobediente também. Ele tem que ler de forma desobediente, de uma forma interessada, não só em entender aquele livro. A minha entrevista tem um poema muito legal, um poema que ele fala que tem um tipo, a leitura da gente tem que ler também contra o autor, né? Eu acho que é mais ou menos, talvez eu esteja simplificando ou misturando as coisas, mas é um poema de um dos últimos livros da minha entrevista, que é um poeta que eu admiro muito também. E ele fala isso, que o leitor também aquele leitor também tem que ler contra o autor. Então, para mim, esteticamente também, que é uma opção política, eu convido o leitor que ele também leia de uma forma desobediente, né? Que enfrente as dificuldades que ele tem que enfrentar lendo qualquer tipo de poema, né? A questão de um poema... hoje eu gosto, para mim, nessa definição, o que é um poema bom, eu gosto de usar um episódio que eu presenciei, uma fala que eu presenciei do poeta alemão Hans Magnus Enzensberger. Ele esteve aqui na década de 90, se não me engano, no Instituto Goethe, em Porto Alegre. Um grande poeta, um poeta alemão. Ele deve ser da geração do Augusto de Campos, né? Nem sei se está vivo ainda. Mas é um grande poeta. E ele, nessa fala no Instituto Goethe, com tradução simultânea, óbvio, ele falou uma coisa, como é que é um poema bom? Como é que é esse negócio de poema bom? Como é que tu define um poema bom? E ele disse, ele definiu assim, a gente não precisa ingerir o conteúdo inteiro de um barril para saber se é de vinho ou de vinagre. Isso é uma definição intuitiva por contato direto, porque é produto assim de uma experiência. Tu faz de tanto ler poesia, tu tem que ler uma diversidade também. É que nem vinho, óbvio, né? Tem que provar uma diversidade de vinhos, de qualidades, para saber, identificar onde é que estão os valores importantes ali daquele vinho, daquele determinado vinho. Mas quando tu desenvolve essa experiência em cima desse contato direto, empírico, né, experimentando no corpo a corpo com a linguagem, tu sabe quando um poema é bom ou não. Talvez as pessoas não gostem, mas eu tenho para mim assim, né? E eu já fui jurado de vários concursos e, olha, me desculpe, mas eu sei identificar um poema bom do poema ruim. Se eu não soubesse fazer isso, eu acho que eu não ia fazer oficina, eu não ia escrever crítica literária. Sim. Sim. Eu, entrando em contato com a tua poesia, com a poesia da Eliane, em especial essas duas, eu me lembrei muito de alguns poetas norte-americanos que surgem especialmente a partir da metade do século XX, digamos, o John Ashbery, Robert Creeley, os poetas da linguagem, que tem esse trabalho em que realmente digamos, a conexão entre as palavras não está ali para comunicar, está ali para trazer outras experiências. Uma crítica que é especialista nesse tipo de poesia, que trabalha muito, é a Marjorie Perloff. E numa entrevista com ela disse assim que, politicamente, assim, voltando um pouco para o que a gente está falando, esse tipo de linguagem poderia ser visto quase como uma espécie de, muitas vezes, de mecanismo de defesa da linguagem. Ou seja, diante de uma banalização da linguagem que tu vê, a poesia, digamos, protege essa linguagem dessa banalização através de uma, não sei se uma hermetização, a palavra hermetização talvez não seja melhor, mas ela se torna mais complexa, digamos. Tu concordas, tu vês isso também, assim, digamos,
essa espécie de profilaxia da linguagem, ou isso aí não, acho que não... Eu concordo com essa percepção da Marjorie, né? E ela, só pra, ela é uma, ela não sei se ela se eu não me engano, é do conselho editorial da Sibila, a revista que o Regis, da qual o Regis é editor, e eu fui também co-editor com ele. E ele também conheceu o Crilley, é amigo tem um outro poeta americano. Bernstein, isso mesmo. Isso. Então, mas eu nunca tive contato com ela. Gostaria, porque ela... Mas, ao mesmo tempo, também nunca li detidamente nada, nenhum livro dela com atenção, ou texto dela com mais atenção. Mas, não quero aqui parecer que eu estou rivalizando ou me vangloriando. Eu penso da mesma maneira, só que eu uso outra noção. Eu debato sempre isso e questiono uma certa naturalização. A linguagem tem que ser natural. E hoje em dia, claro, tem uma perspectiva inventiva também nisso, óbvio, né? Pode pegar a naturalidade, a questão, a oralidade, né? Uma fala mais coloquial, mas tem uma tendência de naturalizar que pode se aproximar dessa ideia de banalizar, de que a linguagem não pode qualquer coisa que se assemelha a um rebuscamento parece ser um entrave, parece ser um problema, parece ser um processo onde o escritor não quer dialogar com o leitor, mas eu acho que não é isso, a gente sim quer dialogar. Quando eu faço um poema, eu faço um poema para ser lido, só que eu não faço um poema pensando assim, vou fazer um poema de um jeito que o leitor leia e entenda, é outra coisa. Eu faço o poema do jeito que eu acho importante, em cima dos desafios, dos problemas que a construção daquele poema me fez enfrentar, e ele sai, é a solução provisória, vamos dizer assim, desses dilemas de linguagem. Mas eu não fico pensando assim, gente, eu tenho que, né, me comunicar com... A gente está sempre se comunicando. Sempre se comunicando. É por isso que eu gosto daquele título também do livrinho do Décio Pinhatari, Comunicação Poética. Tem uma comunicação que é poética e tem uma comunicação que é mais prosaica, né, direta, e a poesia tem um outro tipo de comunicação. É simples. Aceitar, né, lidem com esse tipo diferente de comunicação que a poesia e a arte em geral nos dão. A gente não precisa comunicar como um prosador, não precisa comunicar como um cronista, não precisa se comunicar em literatura como um jornalista. Pode se comunicar de um jeito, né, mais inventivo, ou de acordo com o desejo de linguagem do escritor, é isso, ponto, só isso. Então eu concordo com a Marjorie. E quando eu falei de alguns poetas norte-americanos que a Marjorie estuda, teve um nome que eu não citei, porque eu deixei para citar depois, que é, digamos assim, um nome bastante poderoso, bastante polêmico, e que eu sei que tu e a Eliane são leitores desse poeta, que é um poeta que eu mesmo ainda estou descobrindo, que é evidentemente o Ezra Pound. Né? Que eu me lembro até daquela frase sua, a dar com pau, gente a dar com pau. Como é que tu vê, assim, tipo, a leitura Ezra Pound na tua poesia e na da Eliane, assim? Como é que tu vê a Eliane como leitora de Pound? Eu sei que é uma pergunta, às vezes, um pouco... Porque Pound é extremamente complexo, ele escreveu muita coisa, não é fácil. Foi quando eu li os poemas E Se Alguém Põe, eu notei isso de cara, né? E eu fiquei muito contente porque muita gente fala nele, muita gente considera, digamos, ele importantíssimo como teórico, né, como crítico literário, que ele de fato ele é, mas ao mesmo tempo também ele passa nos últimos tempos por uma certa antipatia, né? As pessoas têm uma certa intransigência em função das posições políticas, algumas controvérsias, algumas assim mal entendidas, eu acho, às vezes, em relação durante a guerra, a Segunda Guerra e o final, né? Quando os aliados lá debelaram o regime nazista fascista, né? E ele morava na Itália, etc. Então, essa história muita gente já sabe. E por isso também muita gente olha com
torce o nariz para o Ezra Pound. Além do que a poesia dele é uma poesia muito complicada, né? Difícil, né? Nessa perspectiva que as pessoas querem a poesia mais fácil, né? Os cantos principalmente, né? Que é um livro assim como uma épica sem narrativa, como acho que o Augusto Campos disse isso. Uma épica sem história. E é mesmo, é todo fragmentário, né? Mas eu acho, é muito rico aquilo. E nele a gente encontra isso também, essa encruza de discursos, né? Ele usa de tudo, ele usa documentos de dinastias chinesas antigas, da economia, né, fragmentos de textos históricos da Idade Média, da Constituição do mundo ocidental europeu, tudo tu encontra ali, né? Os pais fundadores, né? Ele é um poeta muito vinculado ao Whitman também, né? Eu acho que ele herdou aquele apetite amplo do Whitman, né? Do versículo, do verso longo e fragmentário. Então, quando eu vi isso nos poemas da Eliana, eu falei, opa, que legal, mais uma identificação. E eu acho que ela aproveita muito bem isso, porque ela tem essa discursividade que ela tem um pouco disso, mas a gente também, é o meu caso, também não tenho esse desejo de fazer aquele texto tão, né, monumental que o Pound faz em termos de grandeza, assim, de quantidade, né, quantidade de ritmos, de cadências, né, de canções, assim. Então nós somos de uma outra época, a Liane também e eu, a gente concentra mais essas experiências do Pound, porque também não faz sentido emular de forma de cabo a rabo o processo que ele fez, que é particular dele só. Uhum. A Nathalie diz aqui que faltam 15 minutos, acho que daqui a pouco perguntar algumas vezes se tem perguntas, se não tiver a gente continua, mas antes das perguntas dos ouvintes, eu queria saber uma coisa, eu tenho mais uma pergunta, que também tem a ver com o que tu falaste agora. No programa da Poesia Concreta, lá nos anos 50, os concretos, não me lembro qual foi, acho que era um manifesto conjunto, em que eles dizem, está encerrado o ciclo histórico do verso na poesia. E evidentemente... O plano piloto para a Poesia Concreta. É um manifesto dele. Exato. Que o ciclo histórico do verso não se encerrou, inclusive na poesia dos próprios irmãos Campos e Pinhatari, que escreveram versos muito interessantes. Só que é fato que o verso ele se modificou bastante desde o início das vanguardas, que ele não tem mais aquela digamos, ele não é mais definido apenas como pela métrica ou pelo ritmo, pelos critérios fonéticos, mas às vezes por outros critérios semânticos, enfim. Como é que tu vês essa tecnologia do verso, por exemplo, na poesia da Eliane, assim? Como é que tu entende ela como uma verse maker, digamos, uma versificadora, assim? Que tipo de verso? Isso até em curso, eu acho que em oficinas eu notava que a Eliane não é muito ligada na questão da métrica, né? Não que ela não seja imperita em relação a isso, ela tá trabalhando com uma tradição que vem do verso livre, né? Passa pela poesia concreta, mas ela não é, até onde eu percebo, assim, uma entusiasta da métrica. Eu gosto, né? Desde que eu aprendi a fazer métrica, não tem um livro meu que não tenha um poema com métrica. Por outro lado, eu não faço apenas poema com métrica, como muita gente faz hoje em dia, que às vezes eu acho um pouco despropositado, mas quem sou eu para querer interferir no processo de cada um? Mas eu acho que, para mim, eu não acho necessário que a gente faça o tempo inteiro poema com métrica, mas é importante saber. Mas tem poetas, e ela é um caso, tem outro poeta que eu adoro, que é o Cândido Rolim, que ele também não dá a mínima para o metro, né? Ele, assim, a gente vê que quando ele faz o poema, ele está pensando o sentido de verso para ele, é outra coisa, né? Então, essa busca de uma outra dimensão do verso, de outros valores para o verso, eu acho interessante. A Eliane faz isso. A Eliane opta por uma fragmentação, né? Por rupturas fortes na passagem de um verso para o outro. Mas a gente ainda está no domínio do verso. Essa é a questão, mesmo que a gente não metrifique, né?
ou como tu falou, que a gente não fique preso estritamente a valores fonéticos, sonoros, rítmicos, no sentido tradicional, a gente ainda está num domínio do verso, que é o domínio do verso livre, que tem relação com o verso medido, mas é esse verso, como o Manuel Bandeira falava, eu sempre cito incansavelmente, que é o verso livre como esse verso que assume todos os ritmos, sobretudo os inumeráveis. Quer dizer, os que não têm uma medida. Eu acho que a Eliane faz isso, ela trabalha com todos os ritmos, sobretudo os ritmos inumeráveis, e entram também elementos da poesia espacializada, malarmiana, que tem relação com a poesia concreta, né? Usa o espaço gráfico, né? Até o poema da página 38, poema 27, Água, né? Tem uma coluna toda, água, a água, a água, a água, a água, e a gente pode ler tanto a coluna da esquerda, né, como pode relacionar a água, dissolve, a água, canta como a galinha, a água, momento como a cotovia, a água, golpe de martelo como exílio, a água, né, e a gente pode ler de duas maneiras, porque essa partitura do poema na página, a apresentação gráfica, o espaço gráfico que ele instaura, me obriga, como leitor interessado, vou tentar uma experiência de enunciação desse poema de outro modo. Eu posso ler tanto uma coluna como outra. Então, ali tem um valor do espaço gráfico. Né? Então, não é mais o verso, no sentido verbal apenas. Né? Sonoro. Visualmente, ele já causa um desconforto e um desafio. Diga. É engraçado porque essa pergunta me veio. Eu pensei nessa pergunta lendo esse poema, exatamente. Bom, eu acho. Vamos ver se algumas das pessoas, alguns ouvintes, gostariam de fazer algumas perguntas, por favor. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui já. Peraí, aqui eu acho que não. Não tem. Acho que eles estão bastante. Perdidos, né? Como é que eu digo? Tentando participar. Eu, pelo menos, não tô vendo aqui perguntas. Então, acho que nós podemos continuar aqui. Vamos continuar no nosso solilóquio. Tu gostarias de... eu sugiro, assim, de repente, trazer mais algumas observações tuas e sobre você lê um poema, algumas observações. Queria... Agora abrir para te falar o que tu quiser sobre coisas. Eu quero falar quando a banalização, talvez um modo como quando eu falo naturalização, né, e pegando a ideia da banalização da linguagem que a Marjorie, que tu lembrou essa ideia dela, né, essa crítica que ela faz. O texto que eu escrevi inicia justamente falando de talvez algo próximo disso. Né? Quando eu digo que eu entendo que não é fácil fazer poesia. E um ou outro poeta às vezes me faz vacilar dessa minha convicção. Mas eles são só exceções. Alguns poetas que têm uma facilidade são exceções, porque no geral é difícil fazer poesia. Mas, por outro lado, é isso que é praticamente a introdução do texto que eu escrevi para o livro da Eliane. Por outro lado, tem tanto fazedor de poesia, né? A gente entra nas redes sociais, Facebook, tem um monte de gente fazendo poesia. Que às vezes a gente se sente até mal em afirmar que não é um caminho fácil, né, rumo à poesia. Porque hoje expressar uma opinião e escrever versos, como versos que seriam um soco no estômago, isso se configura em uma demanda corriqueira. Todo mundo né, quer isso. Basta criar um perfil numa rede social e para a pessoa ter essa possibilidade. E todo mundo tem que ter uma opinião. E mesmo que essa opinião seja falsa. Então é urgente publicar seus versos, já que todo mundo faz, mesmo que sejam versos imperitos. E ao mesmo tempo, todo mundo quer dar uma opinião, mesmo que sejam opiniões horrorosas. Então, opiniões e versos impactantes farão do interessado um ativista. E de lambuja, um poeta ser saudado. Então,
defender uma opinião e, por exemplo, escrever um poema comprometido com essa ou aquela causa hoje indicam gestos em que quase não identificamos qualquer descontinuidade entre eles. Defender uma causa e ter uma opinião, defender essa causa através de versos. Isso, eles formam uma coisa só. Então, contra esse cenário de pano de fundo, né, que pede poetas que assumam uma representatividade, etc., um poeta que não faz isso é quase como um traidor. É visto como um traidor. Então, em alguns momentos, eu acho que poetas como a Eliane podem ser vistos, ou comigo já aconteceu também, como traidores, que não falam de modo tão direto e objetivo. Diga. Surgiram perguntas aqui. Primeiro do meu mestre, professor, meu ex-orientador, sempre mestre, o poeta e tradutor Lawrence Flores Pereira. Sobre a lírica, o concretismo falava da castração do lirismo. Que lugar tem o lirismo na poesia atual? O concretismo falava na castração do lirismo? Eu gostaria de ver em que momento eles dizem isso e de que modo eles dizem isso. Talvez no sentido de ser mais subjetivo, de não ser tão... da poesia concreta não ceder a uma certa... a poesia do coração, coisa assim, talvez seja isso. Né? E o lirismo está presente aí na poesia contemporânea, tem o seu lugar ainda, né? Como tem lugar ainda a poesia experimental, como tem lugar a poesia que também, embora eu faça essa crítica, tem muito poema nesse sentido político, objetivo, direto, que tem bons momentos, né? Então, acho que o lugar da lírica na poesia contemporânea existe. Olha só, se há espaço ainda para gente, para ter metrificadores profissionais, né, sonetistas, como às vezes eu vejo as pessoas se auto-identificarem, por que não vai ter espaço para o lirismo? É verdade. Eu acho que porque talvez o Lário esteja falando também na ideia da antilírica, que surge muito com o que o próprio Cabral fala. Né? E existe a antilírica, né? Existe uma antilira, um antipoema também existe. O panorama da poesia contemporânea a gente pode estabelecer um paralelo com uma das artes contemporâneas. Assim, tem tudo acontecendo hoje em dia. E tudo isso está em diálogo, em conflito, né? Em luta política poética. O Orissun Oro pergunta, Ronald e Adriano, a questão da linguagem é tão central nos temas de Eliane. O que vocês apontam como elementos das Marianas e a linguagem eliânica? Acho que tem muito a ver com o que a gente já falou muito, mas como é que tu falaria isso? Aí acho que cada um de nós fala alguma coisa. Ó, tem 2 minutos, na verdade. Vai tu primeiro. Olha, assim, eu diria que o que me chama a atenção na poesia, na linguagem do... como é que é? Do Poço das Marianas, é que parece que ele busca alguma coisa do primeiro livro, Relicário, que é extremamente seco na linguagem, mas também com essa variedade de discursos e de âmbitos de onde surgem os vocabulários, os vocábulos, enfim, o léxico, e tu vê no E Se Alguém o Pano. Então, tu encontra... porque ao mesmo tempo que a poesia, a linguagem do Poço das Marianas é mais seco, a linguagem é mais seca, ela também é muito variada. Ela não, eu sinto que no primeiro livro, Relicário, ela se encontra num campo semântico mais. Já na Poço das Marianas há muito, inclusive, palavras de outras línguas e palavras inventadas. E eu não sei o que eu falaria. Uhum. Pode repetir a pergunta ali primeiro que eu... Ela queria dizer, o que vocês apontam como elementos das Marianas e a linguagem eliânica? E tem pouco tempo aqui. Digamos assim, eu acho que... Se quiser terminar lendo um poema até... eu prefiro, porque eu acho que a gente vai ver... Isso que a gente chama, ou isso que acabou de ser chamado a linguagem da Eliane, ou linguagem Eliane, para mim não pode se transformar numa espécie de estilo Eliane. Se a Eliane tiver um estilo marcado, definido, ou quando outro poeta tem um estilo muito marcado, definido, isso para mim já é um risco. Claro que sair desse círculo de giz, do estilo,
da marca, da voz, é sempre complicado. Mas é justamente isso que faz, que vai mostrar quem é um grande artista ou não. Que a gente pode mudar percurso, mudar dicções. Então, eu gosto quando eu vejo um Sim. percurso de um poeta quando dá diferenças de um livro para o outro. Eu acho isso muito rico. Quando um poeta segue tendo uma marca contínua, do primeiro até o derradeiro livro, eu acho, para mim, ele perde interesse, né? Então, para mim, a marca, por enquanto, da poesia de Eliane é isso, é uma experimentação de um processo que vai mudando, que tem mudanças, e eu acho isso legal. Embora, claro, a gente identifica alguns interesses, mas eu não quero ainda falar no estilo Eliane. Não quero falar nisso ainda. Gostaria de ler um poema para terminar. Eu vou ler, então, esse poema, porque tem esse aspecto formal que a gente falou, mais visual, quase experimental, mas lá pelas tantas ela diz "Ô água", aí isso entra a voz, né? A música oral, isso é muito legal, ali ele não perde de vista isso também. A oralidade está ali também recriada, né? É uma determinação para recriar a oralidade. A água, eu vou ler de uma forma mais tradicional, a água desolve, a água canta como a galinha, a água memento como a cotovia, a água golpe de martelo como exílio, a água operculada entre salivas, a água giganta que suporta a ninhada nos cílios, a água fossa para que afogadas se aflijam, a água ave que se derruba com um tiro, a água lavadora, a água velame de madressilvas, a água tantã com mãos bacias, a água tropa melínea, ô água peregrina, ô água, vasta água. Elas lançaram lamas sobre o peito das ilhas, depois emudeceram com suas tiaras negríssimas. Eu li, tem a palavra elas, tá minúscula, assim, tá menor, o tamanho da fonte é menor. Né? Então o que quer dizer isso? Ler quase sussurrando? Ou né? Tem esses elementos, é visual isso. Como é que eu leio isso? Esses desafios eu acho muito importante quando o poema mostra isso para o leitor. Inclusive, quando convido o leitor a enfrentar isso. Lendo, eu até pensei em talvez uma praça fazer uma leitura duas vozes, com uma pessoa falando a água repetidamente, a outra lendo, sabe? Como, realmente como assim, dois registros sonoros. Mas, olha, teria muita coisa para falar ainda. Aliás, seria infinito, né? O poço é sem fundo, fazendo um lugar comum, mas não deixa de ter... Renovando, né? Ressignificando, né? Exatamente, assim. Mas, infelizmente, o tempo aqui está terminando. Tranquilo. E, então, boa noite. Muito obrigado. Não sei se tu gostaria de falar mais alguma coisa. Eu agradeço o convite. Agradeço muito. Obrigado, Adriano. E um abração para a Eliane e para todo o pessoal que está organizando essa série de eventos, essas lives todas. Eu agradeço muito, Ronald. Agradeço Nathalie, Eliane, e para todo, agradeço, claro, a Escola de Poesia Ouro e Sumorô, e para todo mundo que participou, assistiu, mandou perguntas, comentários. Agora eu vou ler os comentários, inclusive. Então, muito obrigado. E até a próxima. Acho que é a Nathalie que vai fechar, né? Muito bem. Eu acho que é a Nathalie que vai fechar. Ó, a Nathalie